E aí, gente? Tudo bem? Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre equivalência de taxas em juros compostos e aprender a transformar uma taxa mensal em taxa anual ou uma taxa anual em taxa mensal. Por exemplo, a gente vai ver que 1% ao mês não é a mesma coisa que 12% ao ano. Vamos ver como que a gente faz essas conversões? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, definindo exatamente o que é essa tal equivalência de taxas. A gente fala que uma taxa de juros é equivalente a outra quando ambas fazem o mesmo capital render a mesma quantia quando aplicadas pelo mesmo período, certo? Então, se eu coloco lá R$ 1.000 aplicados a uma taxa mensal ou R$ 1.000 aplicados a uma taxa anual, os dois valores, os dois montantes pelo mesmo período de tempo que eu deixar lá, vão ter que ser a mesma coisa, vão ter que ser iguais. Certo? Então, duas taxas são equivalentes quando o montante de uma e o montante da outra são o mesmo para o mesmo período de tempo. E o melhor jeito da gente aprender a fazer essas conversões é por exemplos, certo? Existe uma fórmula pronta, já vi em alguns livros fórmulas prontas para isso, mas eu sinceramente acho que não compensa decorar essas fórmulas prontas, não. Vamos partir desse princípio de igualdade de montantes, certo? Então, olha só, o primeiro exemplo que eu coloco para a gente. Qual é a taxa de juros anual equivalente a uma taxa mensal de 5%? E aí ele dá uma informação lá, caso for necessário, utilize, se for necessário, considere que 1,05 elevado a 12 é 1,796. Então, basicamente, transformar 5% ao mês em uma taxa anual. Se você não prestou atenção no que eu falei, você vai falar, bom, 5% ao mês, vezes 12, 60% ao ano? Não, não é 60% ao ano. A gente vai ver que vai dar mais do que isso, certo? Não basta multiplicar por 12. Como que a gente calcula, então? Bom, eu penso assim, ó. Eu vou considerar o período de um ano. Então vamos supor que eu tenho um capital que está sendo aplicado por um ano, certo? O montante calculado usando uma taxa anual tem que ser igual ao montante calculado usando uma taxa mensal. É isso que vai me dar taxas equivalentes, certo? O montante usando uma taxa anual, a gente vai usar a formulinha de montante lá em juros compostos. Capital que multiplica 1 mais I elevado a tempo. Se eu estou usando uma taxa anual, eu vou usar elevado a 1. Estou considerando o tempo de um ano, né? 1 ano. Se eu usar taxa mensal, eu preciso elevar a 12. São 12 meses, certo? Então, usando um ano ou 12 meses, o montante tem que dar a mesma coisa. E agora, a primeira coisa que eu posso fazer é cancelar os capitais dos dois membros, né, porque está com a mesma função multiplicativa. Eu divido por C os dois lados, né? E aí vamos trocar pela informação que ele me deu no texto. Ele me deu a taxa mensal de 5%. Então aqui fica 1 mais I anual. Elevar a 1, eu posso simplesmente ignorar aqui. E aqui vai ficar 1 mais 0,05 elevado a 12, né? Lembrando que a gente costuma trabalhar aqui com a porcentagem na forma decimal nessas formulinhas de montante. 1,05, que é o resultado dessa soma, elevado a 12, é o que está aqui, ó, foi a informação que ele me passou. 1,796. E é só passar 1 para lá, 0,796, que em porcentagem é só levar a vírgula 2 casas para a direita. 79,6% ao ano. Então, 5% ao mês, se eu multiplicasse por 12, daria 60% ao ano. E repare como deu muito diferente. 79,6% ao ano é o resultado correto. Tudo bem? Então, respondendo a pergunta lá do comecinho da aula, 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano? Não. Faça as contas e veja quanto que vai dar. Vai dar um pouco mais do que 12%. Tudo bem? Vamos fazer mais dois exemplos. Então, a gente transformou uma taxa mensal em anual. Essa aqui eu vou transformar ao contrário. Uma anual em mensal. Qual é a taxa de juros mensal equivalente a uma taxa anual de 30%? De novo, não basta dividir por 12, né? Usando o mesmo raciocínio. E eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar então que eu tenho um dinheiro, o mesmo dinheiro, um capital C, aplicado por um ano. Então, considerando esse período de um ano, que é a mesma coisa que 12 meses, o montante usando taxa anual tem que ser igual ao montante usando taxa mensal. Usando a taxa anual,
capital 1 mais I elevado a 1. Usando taxa mensal, capital 1 mais I elevado a 12. Certo? 12 meses ou 1 ano. Posso cancelar o C dos dois lados? Ó, tudo igualzinho. A única coisa é que agora eu vou trocar o 30% aqui no I anual. Ó. Por 0,3 eu troco, né? Que é o 30%. Agora eu chego nisso aqui e eu quero a taxa mensal. Repare que essa taxa mensal está dentro de uma expressão que está elevada a 12. Para assumir que esse elevado a 12, a gente tira a raiz de índice 12 dos dois membros. Então eu tiro a raiz de índice 12 do 1,3, que é o resultado daqui, né? E tiro a raiz de índice 12 do 1 mais I elevado a 12. O bom é que esse raiz 12 de uma coisa elevada a 12 a gente pode sumir com esses índices e esse expoente, porque eu sei que o 1 mais I é um número positivo, então basta eu simplesmente sumir com eles mesmo. E esse raiz 12 de 1,3 está aqui, ó, 1,022. E aí fica assim. Passo 1 para lá, né, subtraio 1, 0,022. Essa é a taxa mensal. A gente costuma deixar em porcentagem, é só levar a vírgula 2 casas para a direita. 2,2% ao mês. 30% ao ano, mesma coisa que 2,2% ao mês. Tudo bem, gente? E para finalizar, mais um exemplo. Só que agora não é mais anual e mensal, mensal e anual. Eu usei outros períodos aí. Quero semestral e quadrimestral. Certo? Semestral são períodos de 6 meses, quadrimestral períodos de 4 meses. Tentem fazer vocês, usando essa mesma ideia. Se você tem aquelas fórmulas prontas que às vezes o livro dá, já fica um pouco mais difícil para esse tipo de exemplo. Por isso que eu gosto de fazer assim, iguala o montante de um tipo com o montante do outro tipo, porque essa é a definição de taxas equivalentes, os montantes têm que ser iguais. E aí a gente vai cancelando algumas coisas, usa uma informaçãozinha ou outra e chega no resultado. Certo? Normalmente vai cair nessas contas chatas, tipo raiz quadrada de 1,2 ao cubo. Às vezes chegam umas coisas assim, mas ou o exercício te dá, ou então você não vai precisar, em algum momento ali você vai conseguir cancelar. Essas contas muito ruins assim, é só com calculadora mesmo que a gente faz, né? Mas vamos lá. Ó. Se você tentou, espero que você tenha tentado. Qual é a taxa de juros semestral equivalente a uma taxa quadrimestral de 20%? E eu vou considerar de novo o período de um ano. Lembrando que um ano são a mesma coisa que 2 semestres e que são a mesma coisa que 3 quadrimestres, 3 períodos de 4 meses, né? Tudo bem? E aí eu vou igualar. O montante, se eu usasse a taxa semestral, tem que ser igual ao montante se eu usasse a taxa quadrimestral. Usando a taxa semestral, eu tenho que fazer o período de 2, né? 2 períodos, são 2 semestres. E usando a taxa quadrimestral, eu tenho que usar 3 períodos. Então essa taxa tem que ser aplicada 3 vezes e no semestral tem que ser aplicada 2 vezes. Certo? Então lembra que você tem que usar o mesmo período nos dois membros. Cancelo C com C, igual a gente fez todas as vezes. E eu vou trocar aqui, ó, a taxa quadrimestral é 20%. Então eu vou trocar esse I aqui, ó, do segundo membro por 0,2. Tudo bem? E aí, para eliminar esse elevado ao quadrado, da onde está a minha variável aqui, eu vou tirar a raiz quadrada. Certo? Então fica a raiz quadrada de 1,2 ao cubo. Aqui eu já tirei a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, já deixei que é ela mesma, que eu já pulei uma passagem, tá? E essa raiz quadrada de 1,2 ao cubo, o exercício me deu 1,31. Passo 1 subtraindo, dá 0,31, que em porcentagem é 31%, nesse caso, ao semestre. Beleza, gente? Então espero que com esses 3 exemplos tenha ficado claro de como que a gente resolve equivalências de taxas. E tenha ficado principalmente claro que não é só multiplicar por 12, dividir por 12, fazer transformações desse tipo, não. Não é proporcional nesse caso. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Nas próximas videoaulas a gente vai ver uma coisa chamada deslocamento de valores no tempo. E é uma parte bem interessante, inclusive, dessa parte de matemática financeira. Tudo bem? Então até mais. Tchau para vocês.